Você já se sentiu preso em um ciclo sem fim de contas a pagar, preocupações e a sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, a verdadeira paz financeira parece sempre fora de alcance? Já deitou a cabeça no travesseiro à noite, com a mente acelerada, pensando em como honrar seus compromissos e ainda assim sonhar com um futuro de propósito e tranquilidade? Essa luta, essa busca por fôlego em meio à pressão financeira é uma realidade para muitos de nós. Mas eu quero te dizer algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. A solução para essa angústia não está em uma nova estratégia de mercado ou em um golpe de sorte. A verdadeira liberdade, aquela que acalma a alma e organiza a vida, está guardada há séculos em princípios divinos, verdades eternas que homens de fé, como o grande evangelista Billy Graham, dedicaram a vida a proclamar. Hoje, nós vamos mergulhar fundo nessas verdades. Não vamos falar apenas de dinheiro, vamos falar de coração, de propósito e de alinhamento com a vontade de Deus. Este vídeo vai te revelar 5 segredos bíblicos que, se aplicados, têm o poder de não apenas organizar suas finanças, mas de destravar uma vida de abundância e paz que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. Fique comigo até o final, pois a revelação que Deus tem para você hoje pode ser o ponto de virada na sua história. Muitos vivem uma vida inteira sem compreender esses fundamentos, mas hoje a sua história pode começar a ser reescrita. O primeiro e mais fundamental segredo para alcançar a liberdade financeira, algo que Billy Graham enfatizava como a base de tudo, é compreender o princípio da mordomia. E o que isso significa? Significa que precisamos de uma revolução em nossa mentalidade. A verdade é, você não é o dono de nada, você é um administrador. Essa simples, mas poderosa verdade muda tudo. A Bíblia é claríssima sobre isso. No Salmo 24, versículo 1, a palavra de Deus declara: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pense nisso por um momento. O ar que você respira, a força em seus braços para trabalhar, a mente que gera ideias, o salário que você recebe no final do mês. Tudo, absolutamente tudo, tem uma única fonte: Deus. Quando vivemos com a mentalidade de donos, carregamos um peso que não é nosso. A preocupação, a ansiedade pelo futuro, o medo de perder o que temos, tudo isso vem da ilusão de que controlamos alguma coisa. Mas quando abraçamos a identidade de mordomos, de administradores fiéis, a pressão sai dos nossos ombros e a responsabilidade se transforma em um ato de adoração. Billy Graham ensinava que a nossa atitude em relação ao dinheiro é um termômetro da nossa vida espiritual. Como você gerencia os R$ 100 que estão na sua carteira reflete diretamente como você enxerga Deus. Você vê esse dinheiro como seu para gastar como bem entende, ou como um recurso que Deus confiou a você para ser usado com sabedoria, honra e propósito. A parábola dos talentos em Mateus 25 nos dá uma imagem poderosa sobre isso. Um senhor confia seus bens a seus servos antes de viajar. Ao voltar, ele não pergunta o quanto eles lucraram para si mesmos, mas como eles administraram o que lhes foi confiado. A recompensa não foi mais dinheiro, mas mais responsabilidade e a alegria de entrar na presença do seu Senhor. A nossa vida é assim. Deus nos confia tempo, talentos e recursos, e um dia Ele nos perguntará: o que você fez com aquilo que eu coloquei em suas mãos? A liberdade financeira começa aqui, nessa entrega, em reconhecer que cada centavo é dele e em orar: Senhor, como tu queres que eu use o que é teu? Essa mudança de perspectiva é o alicerce de uma casa financeira inabalável. Antes de continuarmos, reflita sinceramente: você tem agido como dono ou como administrador? Deixar essa verdade assentar em seu coração é o primeiro passo para a revolução que Deus quer fazer na sua vida. Agora que estabelecemos a base,
o fundamento de que somos administradores e não donos, estamos prontos para o segundo segredo, um princípio tão poderoso que tem o potencial de quebrar as correntes do materialismo e destravar um fluxo de bênçãos sobre a sua vida. O segundo segredo é praticar a generosidade como um ato de fé, começando pelo dízimo. Muitos, ao ouvirem a palavra dízimo, sentem um arrepio. Talvez por experiências passadas ou por uma compreensão equivocada, a veem como uma obrigação, um fardo. Mas através da sabedoria de homens como Billy Graham, aprendemos que o dízimo não é sobre Deus precisar do nosso dinheiro. Ele é o dono de tudo. Lembra? O dízimo é sobre nós precisarmos entregar. É um exercício espiritual para o nosso coração. Entregar os primeiros 10% de tudo o que Deus nos confia é uma declaração de fé que diz: Deus, eu confio em Ti mais do que confio nestes 90% que restaram. Eu te coloco em primeiro lugar, não apenas nos meus lábios, mas na minha planilha financeira, no meu orçamento, na minha vida. A Bíblia, em Malaquias 3:10, nos dá uma promessa única: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esta é a única vez em toda a Escritura onde Deus nos convida a prová-lo. Não é um teste de arrogância, mas um convite à fé. É Deus dizendo: dê o primeiro passo em obediência e veja a minha fidelidade em ação. A liberdade financeira não é sobre acumular, é sobre circular. Quando prendemos o que temos com medo, a fonte seca. Mas quando liberamos com fé, abrimos espaço para que Deus opere. E a generosidade vai além do dízimo. É ter um coração aberto para ajudar o necessitado, para ofertar na casa do Senhor, para abençoar a vida de alguém. Como diz em 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. A alegria de dar quebra o poder do dinheiro sobre nós e nos coloca em uma posição de parceria com Deus em sua obra na terra. Mas a fé precisa andar de mãos dadas com a ação. Isso nos leva diretamente ao terceiro segredo bíblico, o valor do trabalho diligente e da excelência. A fé não é uma desculpa para a passividade ou para a preguiça. Pelo contrário, a nossa fé em Deus deve nos motivar a ser os melhores profissionais, os mais dedicados, os mais honestos e os mais excelentes em tudo o que fazemos. Billy Graham sempre destacou a importância da integridade e de uma forte ética de trabalho. Ser cristão no ambiente de trabalho não é apenas sobre orar antes do expediente. É sobre como você cumpre seus prazos, como trata seus colegas, como gerencia os recursos da empresa e como busca a excelência em cada tarefa. Em Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo nos instrui: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Pense nisso. Seu trabalho é um altar de adoração. Cada e-mail que você responde, cada projeto que você entrega, cada cliente que você atende, pode ser uma oferta de louvor a Deus. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria sobre isso, contrastando o diligente, que enriquece e governa, com o preguiçoso, que deseja e nada tem. Provérbios 6 nos convida a observar a formiga, que sem ter chefe ou supervisor, trabalha arduamente no verão para garantir seu sustento no inverno. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. A liberdade financeira não virá de uma fórmula mágica ou de uma sorte repentina. Ela é construída sobre o fundamento da confiança em Deus, expressa na generosidade e na prática da diligência e do trabalho honesto. Um não funciona sem o outro. De nada adianta trabalhar de sol a sol se o seu coração está preso ao dinheiro e você não honra a Deus com seus recursos. E de nada adianta ser generoso se você é negligente com suas responsabilidades.
A bênção de Deus flui através da harmonia entre fé e ação, entre confiar e trabalhar. Se esta mensagem já está falando ao seu coração, deixe um amém nos comentários para que eu saiba que estamos conectados nesta jornada. Já estabelecemos que tudo pertence a Deus, que a generosidade destrava as bênçãos e que o trabalho diligente é a nossa parte na parceria com o Criador. Mas mesmo fazendo tudo isso certo, existe uma armadilha, um abismo financeiro e espiritual que pode anular todo o nosso progresso. É uma prisão com barras invisíveis, mas que acorrenta milhões de pessoas. E isso nos leva ao nosso quarto segredo, que é uma ordem e uma estratégia. Fuja das dívidas como se fugisse de uma praga. O mundo moderno nos ensina a viver de crédito. Compre agora, pague depois. O carro dos sonhos, o último celular, as férias perfeitas. Tudo está ao alcance de um pequeno empréstimo. Mas a palavra de Deus, com sua sabedoria milenar, nos alerta sobre o verdadeiro custo disso. Em Provérbios 22:7, lemos uma verdade cortante. O que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida é uma forma de escravidão. Ela rouba sua paz, limita suas escolhas e muitas vezes impede você de obedecer a Deus livremente. Como você pode responder ao chamado de Deus para uma missão ou abençoar generosamente alguém em necessidade se cada centavo do seu futuro já está prometido a um credor? Billy Graham falava com frequência sobre a importância de viver dentro de nossas posses, não como uma regra de privação, mas como um princípio de liberdade. A dívida de consumo, aquela que financia um estilo de vida que ainda não podemos sustentar, é um sintoma de um problema mais profundo, a impaciência e a falta de confiança na provisão de Deus. Combater a dívida exige um plano de batalha espiritual e prático. Exige a disciplina de dizer não para os próprios desejos, a coragem de criar um orçamento e segui-lo rigorosamente, e a fé para clamar a Deus por sabedoria e força para sair do cativeiro passo a passo. Sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, é uma jornada de libertação espiritual que devolve a você o controle sobre os recursos que Deus lhe confiou. E qual é o antídoto mais poderoso contra o veneno da dívida e do consumismo? É o nosso quinto e talvez mais revolucionário segredo: cultivar um espírito de contentamento radical. Em um mundo que grita constantemente, você precisa de mais para ser feliz. O contentamento é um ato de rebelião espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, nos revela seu segredo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Note que o contentamento de Paulo não dependia de sua conta bancária. Sua alegria e sua força não vinham das circunstâncias, mas da sua conexão com Cristo. Contentamento não é se acomodar na miséria ou desistir de seus sonhos. É encontrar a sua suficiência em Deus. É a paz de saber que, tendo muito ou pouco, a sua alegria, o seu valor e a sua segurança estão firmados na rocha, que é Jesus. Essa mentalidade destrói a raiz da dívida, que é a insatisfação. Quando você é grato pelo que Deus já te deu, o desejo desesperado por mais se aquieta. E é aqui que a promessa de Jesus em Mateus 6,33 brilha com toda a força. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse para buscar as coisas, ele disse para buscar o dono de todas as coisas. A liberdade financeira floresce quando o seu coração está mais apaixonado por Deus do que pelas bênçãos dele. Agora, eu quero convidar você para um momento de oração. Onde quer que você esteja, feche seus olhos por um instante e se conecte com Deus. Senhor Deus, Pai de amor e dono de tudo, nós nos apresentamos diante de Ti com o coração aberto.
Perdoa-nos pelas vezes em que agimos como donos e não como teus administradores. Perdoa-nos pela ansiedade, pelo medo e pela busca por segurança nas coisas deste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos toda corrente de dívida sobre a nossa vida. Clamamos por sabedoria, disciplina e força para honrar nossos compromissos e viver em liberdade. E acima de tudo, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo derrame em nós um contentamento sobrenatural. Que a nossa alegria não dependa do que temos, mas de quem Tu és. Ensina-nos a buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu és fiel para suprir cada uma de nossas necessidades. Nós te agradecemos e declaramos a nossa total dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Percorremos um caminho poderoso até aqui. Aprendemos que somos administradores dos recursos de Deus, não os donos. Descobrimos o poder da generosidade e do dízimo como um ato de fé que quebra o materialismo. Entendemos a importância do trabalho diligente como adoração. Vimos a necessidade estratégica de fugir das dívidas para viver em liberdade. E, por fim, abraçamos o poder revolucionário do contentamento, que encontra sua alegria em Deus e não nas coisas. Mas se você pensar que estes 5 segredos são apenas uma lista de regras a serem seguidas, você ainda não captou a essência da mensagem. Estes princípios não são a raiz da liberdade. Eles são os frutos de uma raiz muito mais profunda. E a verdade final, o segredo que amarra todos os outros é este: a verdadeira liberdade financeira não é sobre ter dinheiro, é sobre quem tem o seu coração. O grande evangelista Billy Graham dedicou sua vida a pregar uma única e transformadora verdade. A liberdade real e completa só é encontrada em uma pessoa: Jesus Cristo. Você pode seguir todas as dicas financeiras do mundo, pode ter um orçamento perfeito, trabalhar incansavelmente e até mesmo ser generoso, mas se o seu coração não for rendido a Jesus, você continuará sendo um escravo. Talvez não das dívidas, mas do medo, da ansiedade, do orgulho ou do próprio dinheiro. O amor ao dinheiro, como a Bíblia nos diz, é a raiz de todos os males. E a única cura para um coração que ama as coisas do mundo é um encontro real e pessoal com aquele que criou o mundo. A liberdade financeira que ele oferece não significa necessariamente uma vida de luxo, mas garante uma vida de paz, propósito e provisão, sabendo que o Rei do Universo cuida de você. E é por isso que mais importante do que qualquer decisão financeira que você tome hoje, é a decisão sobre a eternidade da sua alma. Se você ouviu toda esta mensagem e sentiu algo se mover dentro de você, uma inquietação, um desejo por algo mais, saiba que é o Espírito Santo de Deus te chamando para casa. Ele te chama para entregar a administração da sua vida inteira a Ele. Jesus morreu na cruz para pagar uma dívida que você nunca poderia pagar: a dívida do seu pecado. Ele oferece a você, de graça, o perdão, a paz e uma nova vida. Se você quer aceitar este presente, eu te convido a fazer esta oração sincera comigo, aí onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que tenho tentado administrar minha vida sozinho. Hoje, eu me arrependo dos meus pecados e te entrego o controle. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova criatura. Amém. Se você fez esta oração, sua jornada de verdadeira liberdade acabou de começar. E o próximo passo é crucial. Não caminhe sozinho. A vida cristã é vivida em comunidade. Eu te encorajo fortemente a procurar uma igreja, uma comunidade de fé, onde a Bíblia é pregada, onde você pode ser batizado, aprender mais sobre Deus e crescer junto com seus irmãos. A igreja
é o lugar de fortalecimento, correção e encorajamento que todos nós precisamos. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Sua vida foi transformada para transformar outras vidas. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus.